Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Quero começar o vídeo agradecendo a sua confiança, estarem aqui conosco, participando dos nossos vídeos. Todas as terças e sábados, conteúdos como este, exclusivos. Teremos agora, para o mês de novembro, a presença do nosso querido sacerdote Márcio Caim, que vai participar conosco de um dos vídeos. Então, eu quero convidar todos para ficarem ligados. Acionem. Não se inscrevam no canal, só cliquem nesse botãozinho aqui do lado esquerdo e vocês vão ter uma surpresa. E depois aciona as notificações e vocês vão ver o vídeo que ele vai estar conosco aqui agora no mês de novembro. Tá legal? Fora isso, acompanhem os nossos shorts, assistam os vídeos, estudo do Livro dos Espíritos, aulas do professor Nestor e os nossos shorts, que todos os dias nós publicamos. Queremos muito ter você conosco. Comente, seus comentários viram perguntas que a gente responde nesses vídeos e compartilhem para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. Hoje, infelizmente, estamos só eu e a Vânia. A Andrea está com alguns problemas aí para resolver, mas vamos dar sequência. Temos o compromisso de manter a nossa frequência de vídeos aqui adequada. Somos 3, né? Então, nem que seja um, tem que estar aqui para fazer vídeo para vocês. Eu quero, então, dizer para vocês que o nosso tema de hoje é bem legal, é o sono e os sonhos. E eu quero, então, pedir para a Vânia dar o seu axé para todo mundo, para começar, porque axé, só deixando bem claro, é energia positiva, é transmissão de energia positiva. Então, a gente transmite sempre o nosso axé aqui para vocês. Axé, e transmite o seu axé, Vânia, por favor, que é mais importante que o nosso, como nossa mentora, e vamos em frente. Não, é só a mais velha. É só a mais velha. Axé a todos. Agradecemos a presença e que Deus nos abençoe cada vez mais para que a gente possa continuar esse trabalho junto com vocês. E com vocês fazendo perguntas, vocês se comunicando conosco, vocês fazendo parte dos nossos vídeos, porque assim nós podemos dar continuidade, principalmente de assuntos que interessem a vocês, dúvidas que vocês tenham, aquilo que nós podemos dar do que nós já temos, do que nós já conhecemos, porque nós não sabemos tudo. Mas quando a gente não sabe, a gente vai pesquisar e vai trazer para vocês, com certeza, com verdade, aquilo que vamos passar a vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o sono, que eu fiz algumas pesquisas, né? Principalmente no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que é um escritor na época de Kardec, né? E ele fala muito sobre o desdobramento, o sono, os sonhos, e também no Livro dos Espíritos, capítulo 8º, que fala muito sobre sono e sobre sonhos. Bom, amigos, só para deixar bem claro uma coisa que eu falei para vocês sobre os shorts, por favor, tá? Por favor, os shorts, eles são vídeos curtos que chamam vocês para assistirem vídeos maiores, tá certo? Muitos dos jovens que aqui nos acompanham, eles assistem esses shorts e se sentem satisfeitos, mas muitos também tiram as coisas de contexto, tá? Não é o momento da gente falar disso agora, mas eu peço que vocês tomem esse cuidado. Assistir um short, achou que aquela informação não é bacana, vai assistir o contexto inteiro para que você possa entender o que está sendo dito. E não retira do contexto, porque fica uma coisa chata, inclusive categorizada na atualidade como fake news, tá? O que está escrito, muitas vezes colocado em um vídeo curto, é um contexto de uma fala maior que acabou sendo cortada em função de utilizarmos uma inteligência artificial para criar esses shorts. Vânia, eu peço perdão, mas aconteceu uma situação bastante desagradável aí em relação a alguns comentários de shorts, e por isso que eu queria deixar claro aqui, para que todo mundo tenha esse cuidado. Por favor, desculpa, retoma o raciocínio. Não, mas tudo bem. Inclusive, eu estava falando exatamente isso. Nós vamos procurar verdades. Nós aqui não falamos mentira. Tudo que nós falamos é do nosso conhecimento, da nossa vivência, dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Não existe mentira em nosso canal.
Se você acha que tem alguma coisa que não está certo, vá pesquisar, para depois você falar se isso é ou não. E mande para nós, para que a gente faça a sua resposta. Mas, como o William disse, os shorts são pequeninos trechos dos vídeos de 40, 45 minutos que nós fazemos. Então, se você acha que tem alguma dúvida, vá procurar o vídeo todo e assista. Então, eu estava dizendo a vocês sobre o sono, e o sono é simplesmente a alma que se desprende do corpo e vai viajar pelos espaços. Ele vai viajar pelo espaço, ele sai do corpo físico, a alma, e sai para viajar. Como nos diz o Leon Denis, ele diz que o sono é irmão da morte. Todas as noites nós morremos um pouco, porque quando o nosso espírito sai do corpo e vai fazer viagens astrais, ele está liberto desse peso, porque o nosso espírito está algemado ao corpo. Ele tem necessidade, nesta encarnação, de estar preso ao corpo para poder viver esta experiência aqui na Terra e se desincumbir de muitos problemas que ele trouxe de vidas passadas, de situações, e enfrentando também a vida na realidade, para trazer mais conhecimento, mais evolução para ele, né? Então, o sono é irmão da morte, diz Leon Denis. Eu achei isso perfeito. Então, à medida que os nossos olhos físicos se fecham, a nossa alma se desprende. Mas a alma, ela não se desprende totalmente. Os espíritos nos dizem, os espíritos nossos mentores, André Luiz fala muito isso nos livros, que os espíritos no plano espiritual, quando veem os espíritos lá, que fazem parte, às vezes, de palestras, de reuniões, eles sabem quando o espírito está encarnado. É por um cordão que se une ao corpo físico que está em repouso na Terra. Então, eles sabem e eles nos dizem que é um cordão prata, que é o que eles nos falam que vem. Os espíritos desencarnados não têm esse cordão. Vânia, deixa eu mostrar que nós começamos a utilizar esse recurso agora, meus amigos, que a gente já usa no estudo do Livro dos Espíritos, que é utilizar aqui o nosso recurso de imagem, né? Para que fique mais claro essas questões que a gente está falando. E aí eu estava procurando uma figura que pudesse demonstrar isso, exatamente isso que a Vânia falou agora. É isso aqui que a Vânia está falando. Ó. Então, a pessoa está dormindo, o espírito dela se desprende do corpo, mas fica ligado por esse cordão de prata. E é chamado cordão de prata porque ele tem essa cor prateada. Tá? Então, é só para que vocês possam ter a noção do que ela disse agora, que é bastante interessante isso. Isso aqui está no slide share de emancipação da alma e desdobramento, tá? Que a gente precisa mencionar. De onde você está tirando isso, né? Autoria, isso, é. Então, tem uma outra coisa aqui interessante, William. Por que que os sonâmbulos, à noite, eles se livram de lugares e de situações perigosas? Sabe por quê? É muito simples. Porque a alma emancipada, ela continua influenciando o corpo. Porque a alma está acordada. E ela influencia o corpo mediante esse laço fluídico que une. Então, ela governa o corpo. Agora, precisamos depois procurar e estudar mais, que eu tenho aqui, mas ainda não peguei para fazer a pesquisa sobre exatamente o sonambulismo.
o porquê o corpo se levanta e sai andando. E por quê? Agora sabemos por que ele não cai. Anda por cima de muros, atravessa a avenida, anda por ribanceiras e não acontece nada. Porque a alma toma conta ainda deste corpo. Depois vamos procurar sobre sonambulismo. Isso é muito importante. Vamos até já deixar gravado aqui que nós vamos fazer um vídeo sobre sonambulismo. Isso. Eu acho que é importante, Vânia, nesse estudo que você fez, deixar bem claro que existe uma mediunidade chamada desdobramento. É isso. Ela é natural pelo sono, como a gente está falando aqui, mas médiuns, e nós já citamos aqui em vídeo, quando homenageamos Eurípides Barçanufo, que ele tinha essa mediunidade, tanto quanto Chico Xavier tinha e outras pessoas tinham. Então, o desdobramento, ele pode ser também uma atividade mediúnica, onde o espírito consegue se libertar do corpo, fazer uma viagem astral enquanto ele está acordado, tá? Isso é muito importante também que se diga. Isso. Agora, o importante também é que esses sonhos, muitas vezes, eles são sonhos, assim, confusos, coisas que a gente não sabe por que nós sonhamos esses sonhos, assim, extravagante, horrível, mas nem sempre esse sonho horrível, extravagante, é um sonho horrível e extravagante. Muitas vezes nós nos recordamos de lugares e de coisas que já vivemos ou já vimos e talvez veremos em outra existência ou outros lugares. Porque nós já poderemos ter passado em lugares horrorosos, já poderemos ter passado por umbrais, umbral grosso, em outras em vidas, outras nossas pseudo-mortes. Nós já devemos ter passado. Então, muitas vezes, isso está no nosso inconsciente ou na nossa alma. Por isso é que nós podemos dizer que nós não temos que ter medo da morte, porque nós morremos todos os dias quando nós dormimos. Isso. Certo? E uma coisa importante, antes de você continuar, quando se fala sobre essa questão, também é verdade que você tem, ao se desdobrar, condições em algumas situações que são necessárias de se lembrar de encontros que você teve enquanto dormia. Isso é fato. Isso. Todavia, nos ensina Antônio de Padua Neves, o nosso mentor espiritual aqui da casa, que a maior parte, e quando ele fala a maior parte, é 97%, ele usa essa estatística, 97% dos sonhos são simplesmente descarregos, ele usa esse termo, do subconsciente em função de pressões que você está vivendo. Não necessariamente você está dentro desse sonho tendo um encontro com alguém. Nós, inclusive, respondemos uma pergunta recentemente em um vídeo. A pessoa fala, eu vivo sonhando com uma figura de capa preta me esfaqueando e jogando meu corpo no rio. Será que eu vou ser assassinado? E a resposta que a gente deu naquele dia, repito, agora pode ser que não. Na verdade, a maior chance é que não. Você pode estar simplesmente pressionado com muitas coisas e estar com isso criando imagens na sua cabeça. Uma das coisas, inclusive, que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso é com o que a gente assiste, né? Então, muitas vezes você assiste um filme de terror que te assustou. E o filme de terror é feito só para isso, ele não tem verdade nenhuma naquelas coisas. E aí esse filme, ele te assustou e ele fica na tua subconsciente, isso é seu enquanto consciência, e você simplesmente descarrega no momento que você está dormindo. Não necessariamente o sonho, ele é uma realidade, é muito importante que se diga isso, tá? Isso. Então, existem variações, mas nesse estado, que é o estado do sonho, do espírito desprendido, ele pode penetrar até em coisas e pensamentos, porque ele está liberto. Ele pode entrar até em sentimentos de espíritos, ele pode perceber tudo isso, porque ele está vivo,
ele está ali liberto, ele está fazendo uma nova experiência para ele no plano espiritual, que ele vai ter quando desencarnar. Então, muitas vezes, durante o sono, a alma pode até, de acordo com as suas necessidades, recuperar perdas vitais causadas pela nossa vida presente. Quando o nosso protetor cuida de nós, ele está sempre ao nosso lado, mesmo que a gente não o veja, no sono, eles estão presentes. E quando adentramos no mundo espiritual, se estivermos determinados a nos melhorar, eles vão fazer exatamente isso, auxiliar para que nós reabasteçamos de energia vital o nosso corpo físico, através dessa libertação da nossa alma do corpo. Nós fazemos isso, um reabastecimento do nosso corpo físico e espiritual. E o que nós podemos dizer? Que o sono influi muito na nossa vida, com muita importância. Não só porque o corpo precisa ter esse descanso, essa máquina precisa parar e ficar em estado dormente, mas também porque o nosso espírito tem necessidade desta liberação, dele se soltar e dele viver os momentos necessários no plano espiritual, com o mentor ou mesmo sem perceber o mentor que está ao seu lado. O sono, na realidade, é uma porta que se abre para termos contato com o mundo espiritual, com nossos amigos, nossos benfeitores ou nossos inimigos. Também podemos nos encontrar. Não é isso, William? Com toda certeza. Agora, uma coisa interessante que os nossos shorts revelaram, de novo eu falando de short aqui, nossos shorts revelaram que o pessoal gosta bastante quando a gente fala sobre a vida no mundo espiritual. E nos revelam os nossos mentores, isso já desde a época imemorial aí de Allan Kardec, que o espírito recém-desencarnado, ele ainda dorme, como já dissemos que ele ainda come, ele ainda faz tudo o que faz aqui. E aí você fala, bom, mas se no sono ele dorme e ele sai do corpo, se ele já está com o perispírito, portanto já está desencarnado, sem o corpo, ele dorme, o que acontece com ele? A consciência também se liberta, não da mesma maneira, porque ele não sai, a consciência não sai do perispírito, mas ela vagueia em termos de imaginação, e ela descansa e relaxa. Porque temos que lembrar que o perispírito também é um corpo, tá? O perispírito é um corpo. Então, é muito importante que se diga isso. O espírito dorme, e, aliás, muitos deles são levados a sono exatamente para poderem se recuperar de problemas que tiveram na sua encarnação, e isso é muito importante que se diga, tá? Mas eu acho que está bem interessante aí a sua abordagem, Vânia. Tem mais alguma coisa para a gente poder completar? Não, só quero dizer a vocês que no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, da emancipação da alma, ele vai falar muito sobre sonambulismo. Vai ter todas as explicações, vai ter sobre catalepsia, letargia, mortes aparentes e transmissão oculta do pensamento. Os espíritos libertos têm facilidade em se comunicar. Eles, inclusive, existem muitos testes que foram feitos na época na França, que Leon Denis diz até das revistas francesas que contam os casos das sensações telepáticas que o espírito envia desencarnado para os encarnados, e eles sentem e percebem essa comunicação que o espírito faz com os encarnados, recebendo os recados e as mensagens. Isso a gente vê muito em André Luiz, né, William?
a gente lê a coleção André Luiz e a gente vê bastante coisas nesse sentido, né? Que é uma transmissão do pensamento dos espíritos para com os encarnados, né? Sem a menor dúvida. E também a visita de nós desprendidos para os parentes aqui na Terra. Sim. Nós também temos isso. Com certeza. Até porque temos que lembrar, acho que tem uma coisa que lá no tempo de Kardec era muito difícil de se compreender, mas temos que lembrar que o ser encarnado nada mais é do que um espírito preso ao corpo. Portanto, uma vez que ele se liberta, ele tem acesso aí para vários lugares. Não sabe ir sozinho, não, tá? Porque depois que a gente parte para o desencarne, depois de um tempo, a gente consegue ter condições de volitar, ou seja, de voar, temos condições de fazer outras coisas. Mas, acompanhados do nosso mentor e com necessidade, a gente vai para qualquer lugar, literalmente para qualquer lugar. Bom, Vânia, eu acho que a gente pode partir para a reflexão do dia, e como você foi soberba no sentido positivo, em termos de estudos. Tem muita coisa, William, muita coisa para se falar sobre o sonho. Até que a gente pode ter um pressentimento futuro quando está desencarnado. E também respostas para os enigmas que nós estamos tendo durante o dia, soluções para os problemas que nós estamos tendo. Inclusive, Leon Denis conta bem isso, que havia um cientista que ele estava num ponto com nó, que ele não conseguia sair daquela situação. Quando ele se libertou no sono, um espírito cientista que ele não conhecia, mas que era da época em que a linguagem que ele estava querendo decifrar havia explicado para ele como era essa linguagem, porque era da época dele, um cientista ou um sacerdote, eu não me lembro, mas ele era desta época, e ele trouxe todo o enigma para ele. Quando ele acordou, ele foi lá e decifrou tudo que estava para ele, dado um nó e que não sabia onde estava a ponta. Então, tudo isso tem muita coisa a se falar sobre o sono, sobre o sonho e sobre tudo mais. Mas vamos deixar um gostinho de quero mais? Isso, a gente grava outro vídeo falando do assunto. E vamos esperar as perguntas, né? Sim, com certeza. E vamos à reflexão do dia, então, Vânia, por favor. Eu acho que a reflexão do dia é nós cuidarmos muito bem, não só do nosso corpo, mas do nosso espírito, alimentando o nosso espírito com coisas boas, com conhecimento, distribuindo tudo aquilo que nós temos dentro de nós. O amor, a sabedoria, o conhecimento, para que todos ao nosso redor possam se sentir felizes com a nossa presença. Porque quando desencarnarmos, nós gostaríamos que as pessoas se lembrassem de nós como bons espíritos que fomos. Um axé e uma boa noite a todos. É isso, gente. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Quero agradecer todo mundo aqui. Não se inscreva no canal, só clica nesse botãozinho aqui do lado esquerdo, deixa o seu like, comenta, compartilha e vamos juntos para o próximo vídeo. Axé!